Olá! Iniciamos hoje uma nova etapa. Estamos na TV novaluz.com, falando sobre a justiça divina. E vamos começar o 4º capítulo neste 18º encontro, no ciclo de estudos com mais uma aula sobre a justiça divina, através do livro O Céu e o Inferno. Além de acompanhar nossa jornada de aprendizagem, você pode participar de nossas aulas, com comentários, sugestões e perguntas sobre os temas deste material que estamos disponibilizando através da TV Nova Luz. Como? Fácil. Utilize o nosso e-mail, que é armando@falcone.com.br, e você poderá participar. Dando sequência em nossos apontamentos e considerações, iniciamos então hoje este capítulo 4º, intitulado por Allan Kardec como O Inferno. Neste capítulo, o mestre de Lyon nos leva a conhecimentos muito interessantes sobre 5 pontos, e nós vamos acompanhar estes 5 pontos. Primeiro, a intuição das penas futuras. Segundo, o inferno cristão imitado do inferno pagão. Terceiro, os limbos. Quarto, quadro do inferno pagão. E quinto, esboço do inferno cristão. À luz da doutrina espírita, vamos receber e compartilhar conhecimentos novos, interpretações, raciocinar sobre este tema em que a teologia, ao longo dos séculos, veio recheando, junto ao medo popular, de uma série de mitos e interpretações sempre assustadoras, apavorantes. Mais fácil para aqueles que dirigem comunidades, instalar o medo do desconhecido, explorar as crendices e alimentar a ignorância. Assim procedendo, conseguem impor sua vontade, ameaçando com o fogo eterno do inferno, a todos aqueles que fazem parte do rebanho de ovelhas sob o seu comando. E recordamos que nada de atirar pedras a esmo. Com certeza, expressivo número daqueles que hoje estamos nas colunas do Espiritismo trabalhando, somos estes mesmos espíritos exploradores do passado, que pelos caminhos da reencarnação estamos hoje apresentando, e conforme gravou o apóstolo João no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim, hoje, após o período de autoperturbação, estamos reorganizando nosso aprendizado e auxiliando aqueles outros que também buscam ampliar seus recursos e conhecimentos luarizados pela doutrina espírita. Não trazemos uma nova verdade, mas, à luz da razão, da fé raciocinada, aprendemos com os espíritos da falange verdade este caminho do autoconhecimento, utilizando uma fé raciocinada, utilizando o bom senso. Avancemos com prudência e, passo a passo, piano se valontando, passo a passo, busquemos aprender sempre. Vamos assim, então, voltar ao livro O Céu e o Inferno, onde o codificador vai nos falar, neste capítulo 4, no item 1, o inferno, a intuição das penas futuras. Intuição esta que, desde todas as épocas, o homem acreditou que, por intuição, que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com o seu desenvolvimento, com o seu senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. As penas e recompensas são o reflexo dos instintos predominantes. Os povos guerreiros fazem consistir a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura. Os caçadores na abundância da caça, os sensuais nas delícias da voluptuosidade. Dominado pela matéria, o homem não pode compreender senão imperfeitamente a espiritualidade, imaginando para as penas e gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Afigura-se-lhe assim que deve comer e beber no outro mundo, porém, melhor
do que come e bebe aqui na terra. Mais tarde, já se encontra nas crenças sobre a vida futura um misto de espiritualismo e materialismo, a beatitude contemplativa concorrendo com o inferno das torturas físicas. No item 2, explica-nos Kardec: não podendo compreender senão o que vê, o homem primitivo naturalmente moldou seu futuro pelo presente. Para compreender outros tipos, além dos que tinha à vista, ser-lhe-ia preciso um desenvolvimento intelectual que só o tempo deveria completar. Também o quadro por ele ideado sobre as penas futuras não é senão o reflexo dos males da humanidade em mais vasta proporção, reunindo-lhe todas as torturas, suplícios e aflições que achou na terra. Nos climas abrasadores, imaginou um inferno de fogo e nas regiões de frio, boreais, um inferno de gelo. Não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde o levaria a compreender o mundo espiritual, não podia conceber senão penas materiais. E assim, com pequenas diferenças de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham. Estamos analisando, caro internauta, o nosso passado, nossas primeiras reencarnações e todo o desconhecimento primitivo da raça humana, formando os primeiros caracteres sobre realidades que ainda não nos são desconhecidas, pelos poucos recursos que amealhamos. Vamos assim avançar. E vamos observar que, conforme está em O Livro dos Espíritos, pergunta Allan Kardec, na parte 3ª, que trata das leis morais, nas questões 619 a 621a. Pergunta Kardec, na questão 619. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem a sua lei? Respondem os Espíritos. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria, da ignorância, sem que deles tenha dependido o se instruírem? Na questão 620, pergunta Kardec: antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Respondem os Espíritos. Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido e dela guarda a intuição, quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. E agora a questão 621, que é o ponto que desejamos destacar. Onde está escrita a lei de Deus? Respondem os Espíritos. Na consciência. Na questão 621a, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Respondem os Espíritos. Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Dessa forma, nós vamos observar que podemos aprender que na questão 621, os Espíritos vêm nos revelar que todos os Espíritos encarnados e desencarnados, cada um está no seu grau de evolução. Trazemos íncito dentro de nós recursos pessoais, as matrizes da lei de Deus esculpida na própria consciência. Ao longo do processo evolutivo, como uma flor de lótus de 1000 pétalas que se abre uma a uma, vamos avançando nossa consciência para novos conhecimentos, novos raciocínios e aprendendo cada vez mais. Como o aluno, que ao retornar de cada dia da escola para casa, traz novos conhecimentos, novas possibilidades de interpretar a vida e pelos recursos que lhes são ministrados, amplia seu potencial. Esta,
A finalidade da doutrina espírita: revelar-nos as realidades do mundo espiritual que nos cerca, não está depois do morro, num outro país. Não mais necessitamos de caminhos iniciáticos dos templos, dos mosteiros, desde o Velho Egito, não mais fazendo votos de pobreza, votos de castidade, de obediência aos outros, mas sim à própria consciência. Assumindo o compromisso de trabalharmos todos pela nossa renovação pessoal, gerando assim uma renovação doméstica e social. Começamos assim a formar caracteres no processo educativo em relação a um Deus amor, e não mais, como no passado, a um Deus carrasco, a um Deus educador, e não de castigos e penas eternas. Apresentamos uma pergunta que nos foi enviada através do e-mail armando@falcone.com.br, que você pode anotar e enviar também a sua participação. É da internauta Clara Vieira Machado, de Belo Horizonte, frequentadora das reuniões da União Espírita Mineira. Falcone, como é descrito o inferno pela teologia católica? É fácil. O inferno cristão teve por modelo o inferno pagão e apresenta com estes numerosas analogias. Ambos têm o fogo material por base de tormentos, como símbolo dos sofrimentos mais atrozes. Mas, coisa singular, os cristãos exageraram em muitos pontos o inferno dos pagãos. Colocaram uma coisa mais salgada, mais árida. Exemplo disso são as caldeiras ferventes, cujos tampos os anjos levantam para ver as contorções dos supliciados, enquanto Deus, sem piedade alguma, ouve-lhes os gemidos por toda a eternidade. Os cristãos têm como os pagãos o seu rei dos infernos, Satã, com a diferença, porém, de que Plutão se limitava a governar o sombrio império, que lhe coubera em partilha sem ser mau. Retinha em seus domínios os que haviam praticado o mal, porque essa era a sua missão, mas não induzia os homens ao pecado para desfrutar ou tripudiar dos seus sofrimentos. Já Satã, no inferno católico, porém, recruta vítimas por toda parte e regozija-se ao atormentá-las com uma legião de demônios armados de forcados a revolvê-las no fogo. Quanto à localização do inferno, alguns doutores o têm colocado nas entranhas mesmo do nosso globo. Outros, não sabemos em que planeta, sem que o problema se haja resolvido por qualquer concílios. Então, precisamos ter cuidado. Se Jesus responde que o reino dos céus está dentro de nós, quando estamos sem o reino do céu dentro de nós, estamos nos reinos da ausência do céu, que é o oposto ao inferno. Assim, aprendendo, lendo Allan Kardec, estudando o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno, a Gênese, mais tarde o que é o Espiritismo, obras póstumas, estudando Leon Denis, o problema do ser, do destino, da dor, estudando os clássicos do Espiritismo, vamos ter um fundamento prático para o nosso autoconhecimento, para o conhecimento da doutrina espírita, cada dia melhor. Quer saber mais? Assista aos vídeos, assista a todos estes canais que a TV Nova Luz disponibiliza. E você ainda pode, através da Web Rádio Espírita, sob nossa orientação e de um grupo de companheiros na FEAC, no site www.radioevoluir.com, você pode ampliar os seus conhecimentos 24 horas, todos os dias da semana. Tem dúvidas? Envie-nos suas perguntas e buscaremos respostas com base na doutrina espírita. Agradecendo sempre a bênção e a oportunidade de estarmos juntos, estudando a obra de Allan Kardec, ficamos por aqui e, como dever de casa, recomendamos a leitura atenciosa dos tópicos que abordamos nessa aula. Agradecendo sua companhia e audiência, ajude-nos a divulgar este programa em seus contatos e em suas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser e Ele quer.